Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Para a sua vida. Voltemos agora à leitura da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso agora 13. E assim diz o verso 13 da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, que é aquele dia que a tribulação vem, e quando vem, você não quer ler a Bíblia, o dia mau, o dia difícil, você não quer ouvir mensagem, você não quer congregar, você não quer louvar, você não quer orar. Quando isso acontece, isso significa que a dificuldade, o desânimo, o dia mau pegou você. Pegou a sua vida, o seu coração. Você não quer falar com ninguém. Você não quer atender telefone. Mas se você se equipa da armadura de Deus, tem uma vivência maior com o teu Senhor, você não se deixa se abater. Você continua orando mesmo naquele dia mau, ouvindo a palavra, louvando, sendo fiel. Você permanece inabalável aos ataques da sua carne. Não se esqueça que você é um soldado de Cristo. E um soldado não foge à luta. O dia mau existe, mas nós temos que declarar, nós temos que orar todos os dias, para que todos os dias sejam bons. É um dia mau, mas eu vou orar para que seja bom. É um momento difícil, mas eu vou pedir ao meu Deus que isso mude. Porque eu sou mais que vencedor. Eu não vou me entregar. Eu sou um filho de Deus. A partir do verso 14 ao 17, o apóstolo Paulo vai falando das várias partes de uma armadura que um guerreiro precisa usar para se proteger. E assim deve ser a gente com a palavra de Deus. Se utilizar dela, se revestir dela para proteger o nosso coração, a nossa mente, o nosso falar, as coisas que estamos ouvindo. A palavra de Deus protege. Diga, protege. Verso 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Que verdade é essa? A palavra da graça de Deus. E vestindo-vos da couraça da justiça. O que é uma couraça? É uma parte da armadura de um guerreiro que tem a função de proteger o quê? O coração. Essa parte aqui do peitoral, né? Das flechas. Por isso que os guerreiros usavam a couraça para proteger essa região aqui. Assim funciona a palavra de Deus em nossa vida. Ela protege para que nada de ruim entre em nosso coração. Na sua mente, uma mágoa, uma raiva, do marido, do filho, do vizinho, de alguém no seu trabalho, uma palavra negativa. Inclusive, pastor, o fulano falou que eu estou ferrado. O senhor falou de palavra negativa, por esses dias eu ouvi. Uma pessoa chegou para mim e falou, tu está ferrado, hein? E eu não recebo, pastor, porque eu não estou ferrado, eu estou abençoado. Então, nesse momento, você
utilizou o quê? A couraça, ou seja, a palavra de Deus, e não deixou aquela seta, aquele dardo, aquela flecha, aquela palavra negativa entrar no seu coração. Porque você não está ferrado. Você é mais que vencedor. Mais que vencedor. Verso 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Veja que não pode ser qualquer palavra que você deve receber. Porque tem ensinamentos que põem medo no coração da ovelha de Deus. Dúvida, condenação. Aqui diz que tem que ser o evangelho que produz paz. Então existe um lá fora que produz o quê? Perturbação. Gálatas 1:6. Em casa você lê. Perturbação. Você adentra naquele lugar com problemas e sai com a sua cabeça com mais problemas ainda. Você tinha o problema da dívida e sai de lá com o problema que você pode ir para o inferno, perder a salvação, e que tem demônio no seu marido, no seu filho, pronto. É uma desgraça só, né? Verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Por isso que é muito importante estar sempre congregando, porque na carta de Paulo aos Colossenses 3:5 diz: fazei morrer a vossa natureza terrena, adultério, prostituição e desejo maligno. Então aqui está falando de coisas da carne, de obras da carne, de situações da carne. E você pode vencer todas. Amém. Com a palavra de Deus. Diga: eu recebo. Por exemplo, um dardo inflamado do maligno, para a gente pensar: o fulano morreu de tal doença, depois morreu a prima da mesma doença, depois morreu a mãe, depois o pai, o próximo vai ser você. Então nós temos que colocar o quê? O escudo da fé, para não permitir que isso entre no nosso coração, na nossa mente. Porque quando não é a sua carne, é a carne de uma outra pessoa, é o maligno de outra pessoa. Mas fulano, já morreu 3 pessoas na tua família da mesma doença, tu vai ser o próximo. E é nesse momento que você tem que declarar: abençoado, eu anulo essa situação. Eu tenho a vida do Senhor Jesus Cristo em minha vida. Eu sou um eleito de Deus. Eu sou um soldado de Cristo. As coisas na minha vida funcionam diferente, porque eu sou mais que vencedor. Um outro dardo do maligno: você não vai prosperar, você não vai conseguir emprego. E você declara: eu vou conseguir sim. Existe um Deus que eu confio tanto nele, que ele vai mudar a minha situação. Ele vai mudar esse momento difícil em minhas finanças. E eu vou prosperar sim, eu vou conseguir emprego sim. Porque existe, meus amados, a fé que você confessa para acontecer o milagre, e existe a fé doutrina, sabedoria que você tem que usar para se defender dessas palavras, desses pensamentos. Eu sou um filho de Deus, tem anjos ao meu serviço. Você está usando a fé doutrina, sabedoria, para se defender dos dardos do maligno, ou seja, da voz da carne, das palavras negativas da carne. Então nós temos que ter essa fé dentro de nós. Eu estou servindo a um Deus que conhece as minhas necessidades e Ele vai suprir cada uma delas. Ele é o meu pastor, Ele é o meu Senhor. Você está, como diz aqui, embraçando o escudo da fé. Outra coisa, que você deve também se proteger, se utilizar do escudo da fé. Quando alguém chega para você e diz: ô fulano, tu não está desempregado, né? Tô. E então? Chega aí. Tem um ganho fácil ali, o barato é rápido, meio a meio. Vamos. Tu está precisando de dinheiro, tu não quer comprar um tênis novo, tu não quer aí acertar a tua vida? Então, o barato é rápido, meio a meio. Está aí um dardo do maligno que você tem que proteger com a sabedoria, com a doutrina da graça a sua vida.
eu estou servindo a um Deus, fulano, que vai mudar a minha vida. Eu não preciso disso não. Sou servo de Deus. Eu não vou não. Mas o barato é rápido, rapaz. Mas mesmo assim, eu não vou. Eu estou servindo a um Deus que conhece cada necessidade em minha vida. E eu vou continuar confiando nele e não vou sair dessa confiança. Se Deus abençoado já te tirou das trevas, não volte para ela. Receba que Deus vai suprir cada necessidade tua. Como diz o Salmo 9, verso 10. Em casa você lê. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então veja que aqui não está falando para você possuir, nem tampouco para você comprar uma armadura de lata, seja lá do que for, para se proteger, mas das armas espirituais, da palavra de Deus o tempo todo. Você está lendo aqui algo que se remete à palavra de Deus, a coisas espirituais. Não pega ao pé da letra, porque senão quando terminar a reunião você vai aí procurar uma armadura, né? Tem armadura aí? Por quê? Porque o pastor falou que eu tenho que me proteger. Me dá uma espada aí de plástico aí. Como faz muito crente, quando termina o culto, sai com espada de plástico, cajado, pacotinho de sal e outras coisas mais. Chinelo ungido, fronha e por aí vai. Verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim. Paulo pediu oração, também peço, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com interpretez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Quero te chamar a atenção aqui para as considerações do verso 18. Como deve ser a sua vida em graça? Uma vida de oração. E você faz isso com a boca fechada? Não. É falando, abençoado. E quando você termina de falar com a boca, você continua chamando a existência com a mente, com os pensamentos, aquilo que você quer para a sua vida. Atente bem para esse ponto. Oração deve existir na tua vida. Às vezes, a pessoa quer solução para os seus problemas, mas ela está sempre ali, quieta, calada ou chorando. Você tem que encarar a situação, como diz aqui, é orando e perseverando. Não é quieto, não é calado, não é entregue ao choro, é orando. Mas o que acontece comigo, pastor, é o seguinte: eu não consigo orar, eu oro muito pouco. Já no meu caso, pastor, eu não oro de jeito nenhum. O que é que eu faço para mudar essa situação? Para eu ser um homem de oração, uma mulher de oração, o que é que eu devo fazer? Comece a pensar no amor de Deus por você, na sua misericórdia, a compaixão que Ele tem tido para com a tua vida. Comece a pensar nos livramentos, nas portas que Ele já abriu para você. Comece a pensar nas palavras da sua graça, as palavras que você tem recebido aqui, que tem libertado você de você mesmo. Com isso você começa a sentir um desejo enorme de agradecer. É automático. A sua boca já começa a falar. Quando você começa a pensar que você poderia estar morto e que você foi livrado naquele dia, você já começa a falar. Ah, meu Deus, é verdade. Obrigado por ter me livrado daquela situação, meu Senhor. Quando você for ver, você já está orando. Você já está falando com Deus. Meu Senhor, só de pensar que eu poderia ter perdido o meu filho, que eu poderia ter perdido essa situação, que eu poderia ter perdido esse bem material,
e eu não perdi. Você começa a agradecer com a boca. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Quando eu lembro, eu começo a chorar, Senhor. Meu coração transborda de felicidade, de gratidão. O Senhor foi comigo naquele momento muito difícil, muito particular em minha vida. E aí você está resolvendo um problema na sua vida, que é a dificuldade de orar. Eu estou vivo, meu Senhor, eu poderia estar morto, aí pronto. A gratidão toma conta do seu coração e da sua boca. A quantos eu estou me fazendo entender? E nas conclusões finais do verso 20 aqui, Paulo diz, para você ser ousado, valente, não tenha medo de falar desse evangelho, porque quem é predestinado vai receber. Você, quando evangeliza as pessoas, pode acontecer do irmão não receber. Eu não quero, mas lá na frente você vai encontrar quem queira. Seja perseverante na sua evangelização. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja das verdades que libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz.